Então, o que a gente viu que a homeopatia, o conceito de homeopatia surgiu lá com Hipócrates, pela questão da similitude. Lá com os gregos tinha duas escolas médicas, uma pela cura pelos contrários, a outra com a cura pelos semelhantes. A cura dos contrários é o que a gente usa na alopatia, a cura pelos semelhantes é o que usa a homeopatia. A gente vê esses nomes, a alopatia quer dizer diferente, enantiopatia é contrário, a medicina tradicional usa essas duas escolas, nós usamos a homeopatia. Vimos que para ser homeopático, a gente tem que obedecer a similitude, semelhança entre os sintomas que o medicamento pode provocar no sadio e os sintomas que a pessoa está apresentando. A experimentação no homem são o que se chama patogenesia. Pato de doença, genesia de gênesis, quer dizer, criar a doença. Patogenesia é a experimentação no homem são. E aquela história de diluir e de dinamizar, porque a gente vai lidar com doença. A gente vai lidar com a parte energética do ser humano. E essa energia só pode ser alterada por outra energia de mesma magnitude. Pensa, isso eu não falei, mas queria colocar hoje, que quando você dilui e dinamiza aquele veneno, você libera a energia contida naquela substância que pode alterar a energia no ser humano. É isso que a gente acredita. Então, para ser homeopático, tem que ser esses três, e esses três são os princípios. Vocês estão recebendo uma apostilinha hoje que eu fiz errado. Eu ponho princípios e falo um monte de coisa lá. Então, na prova, todo mundo erra, porque quer pôr tudo aquilo, e não é tudo aquilo. A resposta da prova, lembra que você falou na prova? Eu vou perguntar. São as bases, vocês vão responder. São três. Bim. Ponto. Vamos ver se essa turma não erra, porque todo mundo erra. Não é? Fácil. A gente viu que qualquer substância pode ser um medicamento homeopático, desde que se obedeça a 3 princípios. Então, são substâncias do reino animal, reino vegetal, reino mineral. Homeopatia é isso. Quem lida com plantas é fitoterapia, que é outra história. O princípio é alopático, é princípio ativo. Vimos que na consulta homeopática a gente individualiza cada paciente, as suas características pessoais, como é que ele é adoecido, de que forma ele faz a doença dele, sintomas modalizados. Falamos de biopatografia, que é a história de vida daquele indivíduo, as doenças que ele teve, como é que ele chegou naquele estado, que você está encontrando ele ali. E noxas, que é o nome que a gente dá para os tipos de agressões que a gente pode sofrer, e a gente falou que as mais importantes são as psíquicas. Porque a mente acaba produzindo, vamos dizer assim. Isso é o que de ontem. Isso já é suficiente para você saber mais ou menos do que trata a homeopatia. Mas eu gosto de, nessa segunda aula, trazer alguma coisa do conhecimento que a gente tem, que a gente usa em homeopatia, ferramenta de trabalho para o homeopata, e que eu acho que todo médico devia conhecer. Quando eu estudei, eu tive 5 anos de psiquiatria. Essa escola era maravilhosa em psiquiatria. O Dr. Paulo Fraletti faleceu esse ano passado, com quase 100 anos de idade. Psiquiatra maravilhoso. E ele ensinava pra gente isso que eu vou falar hoje. Mas vocês, de psiquiatria, acho que tem o quê? 15 minutos? Sai receitando remédio, né? Vimos isso, todo mundo já sabe, né? Os sintomas, meio de cura, vai. O outro. Bom, ontem eu brinquei um pouquinho, né? Falei da história que tem os cachorros, né? Tudo é cachorro, né? Mas o cubo é diferente do dálmata, que é diferente do pastor. Não tem nada de cachorro, gente, eu sou como exemplo. Mas a gente sabe, lá os veterinários contam pra gente, que conforme a raça do cachorro, a predisposição vai ser mais de uma coisa ou de outra, não é assim? Em casa, meu filho tem boxe, e o veterinário falou, os boxes costumam ter problema de coração, eles infartam correndo, se o boxe não correndo, fica morte súbita, problema cardíaco, é assim.
O poodle costuma ter bastante problema digestivo. Nós, seres humanos, também somos assim. Todo mundo ser humano. É todo mundo ser humano. Mas cada um tem a sua maneira de ser e podemos agrupar as pessoas como se fosse a raça de cachorro. Eu estou buscando aqui na sala gente parecida, mas esse ano está difícil. Achei duas. Todo mundo. A de verde e você. Olhem para as duas. Elas não podiam ser da mesma raça? Vocês estão vendo que as duas têm um rosto oval, a testa é alta, elas são magras. Acho que ela é alta. Você é alta? Assim que eu, mais ou menos. Olha, ela podia ser da minha raça. Ela e ele. Como você chama mesmo? Alexandre. Bruna. Alexandre e Bruna. Olhem para eles dois e olhem para mim. A gente vai mais para os lados do que para cima. Né? Cadê o corpo? Pra gente que falta um pescoço, né? Você consegue usar gola alta? Eu fico de curta. A Gisele Bündchen está lá na fila do pescoço, pegou tudo na frente. A gente é curtinho de braço, tá vendo? Não sei se você é curtinho. Porque essa classificação que a gente faz, biotípicos, os carbônicos, os fosfóricos e os fluóricos, como toda classificação, é uma classificação didática. Deus, quando estava inventando, ele não falou assim, agora vou fazer uma classificação de vez, e a gente é que organiza. Aí chega no ornitorrinco, né, que o pensador de imposto de água, de prato, tem os ornitorrincos humanos. Mas, basicamente, isso é para a gente entender como é que a gente é. A constituição do indivíduo é o arcabouço do indivíduo, é o formato dele. A gente nasce assim, não é doença. Tem raça de cachorro. O poodle vai virar nada? Não. Eu vou ficar alta e magra? Não. Não adianta. Esse exemplo que eu estou dando do Alexandre, da Bruna, do Polenta, meu, a gente é carbônico. Indivíduos carbônicos. São indivíduos que fisicamente têm esse biotipo, são curtos, né? A nossa mão é assim, olha, por mais que eu queira virar o meu dedão, ele não vai. Tem o ossinho sesamoide, ele não vira. Façam todos assim que eu quero ver. Quem tem o dedo que eu meu? Ó, o dedo dela é carbônico, a maioria é tortinho, né? O seu é tortinho, o meu é muito reto, o seu também, ó, é reto como o meu, e você nem é carbônico, é uma mistura. Mas o ângulo dos nossos braços é reto e o seu é tortinho. E a gente tem uma tendência a engordar, porque somos pessoas que gostamos muito de comer. A comida é muito importante para o indivíduo carbônico. Esse cara é bem carbônico, né? Olha, a testa dele como é quadrada, né? As mãos, os dedos simétricos, o rosto é largo, o pescoço vem saltando, ela tem que usar essa camisa de colarinho pequenininho, se usar normal, ela está engolindo o pescoço dele. São indivíduos que, por exemplo, não pulam uma refeição. Eu e o Polenta, a gente não fica sem almoçar, a gente já combinou, né, Polenta? A gente não fica sem almoçar. Já o tipo, cadê o fosfórico? Os tipos fosfóricos são indivíduos longilíneos, de peito estreito, rosto estreito. Eles são compridos. Enquanto o carbônico é um indivíduo de pouco movimento, o carbônico é capaz de falar 3 horas e meia assim para todo mundo. Ele costuma ser leve, vocês têm professor assim? Que ódio, né? Então tem que vir dar aula. Mas o carbônico ele é rígido, ele é contido nos movimentos. O fosfórico, ele tem movimentos elegantes. Elegantes. São pessoas que sabem andar bem, sabem se portar bem, são pessoas graciosas no corpo, são bem formadas. Ela é um exemplo de fosfórico típico. Olha o tamanho do braço dela. Ó, tem 2,5 metros. Tem vários fosfóricos. Ele é um tipo fosfórico, ó, bem comprido, rosto alongado. Você tem muito de fosfórico. E o outro tipo que a gente fala é o fluórico. Esse
Eu tenho um filho fluórico. Tiago é fluórico. Onde ele passa, ele derruba alguma coisa, ele passa tudo. Então, sabe aquele cara que vai sair da sala de aula e vai para alguém no fundo da casa, na cadeira? Eu vou derrubar a mochila, eu não queria, ele mata a costa, ele tem movimentos inúteis. Gente que fala assim, não sei para que fica, mas movimentos inúteis, não sabe? Ou então fica se chacoalhando. Por que você fica? São indivíduos meio tortos. Sabe gente que tem um lado marcado de um jeito, outro lado do outro? Os dentes são mal implantados, o carbônico tem os dentes retinhos. Hoje é muito difícil a gente achar dente totalmente fluórico, principalmente aqui, na classe média alta, rica, de renda mal distribuída nesse país, e quem tinha dente torto arrumou, né? Quem tinha acne, ninguém não vai apontar. Nós somos os bonitos. Mas eu me refiro ao que veio para fabricar. Vocês já repararam que São Paulo é uma cidade de dois grupos, os bonitos dentro do carro e os feios na rua? Mas, naturalmente, muitas pessoas têm aqueles dentes implantados, são próprios, dentuços, é o tipo fluórico. Indivíduo que tem acne, faz umas cicatrizes profundas, né? Indivíduo carbônico, isso aqui é uma divisão muito didática, estou colocando só 3, tem mais 2 que a gente até comenta na liga, que é tuberculinismo, cancerinismo, mas já é uma mistura desses, né? Existem outras classificações de outros autores, então eu trago isso só para a gente poder olhar a medicina com um outro olhar, que eu acho muito importante. Indivíduo carbônico, esse que é organizado, ele é rotineiro, é um bom cara para ser funcionário público, porque ele gosta da rotina. Sabe o boizão? Que sai do curral, vai para lá, come a grama e volta para o curral. Ele precisa disso. Então, são aqueles caras que estão há 25 anos na mesma empresa, casamentos longos, fica com a mesma mulher o tempo todo, usa o mesmo relógio há 30 anos, são rotineiros. São pessoas, de uma maneira geral, calmas, porque são rotineiros, né? O fosfórico é um indivíduo muito emotivo. Ele é ligado às artes, emotivo. Todos nós temos um pouco de fósforos. Ainda mais nós que estamos aqui na medicina, a gente vê por, imagino, basicamente, por amor ao próximo, né? A gente tem pena, a gente quer ajudar quem está doente. Isso é um temperamento fosfórico. O fósforo é muito compassivo, tem compaixão. Então, sabe aqueles que captam o cachorro atropelado na rua da casa? Aquele povo do Face? Adote um cachorro feio, horroroso, adora um cachorro. Gente, é o tipo fosfórico, emotivo, chora muito. O fosfórico, ele não se interessa muito por comida. Ele pula a refeição. Se ele tiver uma reunião da Liga, ele vai na reunião da Liga e não vai no almoço. É o Fernando, o Gustavo. Gustavo é interessante, ele é quase um ornitorrinco. Ó, ele tem a testa super quadrada, né? Malar larga, deixa eu ver, a mão estica. Mas é uma mão de fósforo. Agora, o biotipo dele, no geral, ele é fosfórico. Então, você pode dar responsabilidades para ele que ele vai cumprir. Tem muito de carbono. Não vai falhar, vai ser correndo feito um doido. Estacionamento, quase atropelei. Mas vai ser um cara muito emotivo. Porque ele tem esse temperamento fosfórico. E vai pular a refeição. Mas o Fernando também pula a refeição. Eu não pulo, gente. Não conte comigo se eu estou comendo. Eu comendo. Estou comendo. Polenta também, né? A gente ri, quando estava semana passada, você estava no primeiro ano passado, eu dando essa aula, procurando, o desenho dele é bem carbônico, né? O rosto dele é quase um quadrado. Eu falando assim, como é seu nome? Polenta, porque você Então, esse fluórico, esses caras, eles são inconstantes. São pessoas que não param no emprego, fica 2, 3 vezes no emprego, já muda. Começou medicina, parou no meio, foi fazer um pouco de arquitetura, mas não era bem isso que ele queria, ele acabou no odonto, que era o sonho dele.
Essas pessoas que vocês que devem conhecer alguém, sempre alguém tem um tio porra louca na família que não para de ter. São pessoas que não ficam no mesmo casamento, a pessoa que está com a mulher, que divorcia, deixa 2 filhos aqui, 3 lá, de repente vai para o Tibete fazer uma caminhada. São pessoas que gostam de esporte radical. São pessoas que têm medo das coisas fantasiosas. Tem medo de fantasma, tem medo de assombração, mas não tem medo de fazer rapel, não tem medo de se tatuar. Um indivíduo muito tatuado, você pode dizer que ele é fluórico. Então são perfis. Então veja, você está lá no seu consultório, e você está atendendo um verde, com gente aqui, todo cheio de tatuagem. Você acha que ele precisa fazer algum exercício físico, você fala assim, olha, você é um carbônico? Você fala para ele, vai fazer natação. Gente, natação para esse cara é impossível. Porque natação é um ir e vir no mesmo lugar, uma coisa solitária. Você enfia a cabeça dentro d'água e vai. Um cara fluórico, jamais esse exercício vai ser bom para ele. Isso é bom para o carbono. Com o fosfórico, se você fala assim, olha, vai correr a maratona, você é fluórico, você gosta de trabalhar, fosfórico não vai jamais, que ele vai lá fazer dança. Então, é uma coisa simples, você como médico, se souber olhar o paciente, ter esse entendimento, para nós homeopatas, isso serve para classificar os medicamentos. Então, você está em dúvida entre 2 medicamentos, você está vendo que o cara é fosfórico, você está em dúvida entre, por exemplo, calcário carbônico ou calcário fosfórico. Com os sintomas você não conseguiu. Ficou empatado no repertório que eu mostrei ontem, ali tem uma pontuação, né, e você tem um empate. Você desempata por isso aqui. O cara é fosfórico, vou dar calcário fosfórico. É para isso que a gente usa. Agora, eu acho que o médico, no geral, ele tem que saber isso aqui. Fora o fato de ser engraçado, né? Você saber do que o outro gosta, como se você tivesse uma bola de cristal. Por isso que quem já foi homeopata aqui, talvez tenha tido a sensação de que o cara adivinha coisas, né? Quem faz tratamento homeopático, eu sei que faz. Às vezes você está na consulta falando uma coisa, a pessoa olha, hoje atendi uma criança, gente, eu não sei porque tem mãe que cria filho para ser retardado. Filho de 2 anos, obesa. Eu falava para você que uma criança de 2 anos não te passa, mas uma criança, e a mãe, doutora, para que você tomou teu TT? Parece uma retardada. Aí o menino não fala, ele fala TT. Eu falei para ela, mas você fala sempre assim com ele? É porque ele é filho único, neto único. Cara, dá uma chance de seu filho crescer. Não faz uma aula essa multa, fala de mim. Fala organizado. Aí na hora de fazer o recibo, tinha que ser o nome do pai da criança, eu já tinha perguntado se tinha cálculo renal na família. Pelo jeitão da criança, aquele suadinho fedido, sabe? Já tinha perguntado se tinha eczema. E não tinha nenhum dos dois. Eu pensei na minha cabeça que eu tinha enxaqueca. Né? Aí fui fazer o recibo, ela disse que tem que pôr o CID, o diagnóstico do meu marido. Eu falei, eu vou pôr enxaqueca. Ela falou assim, funciona assim. Eu falei, não, eu achei que ele devia ter enxaqueca. Porque se não tem cálculo renal, não tem eczema, alguém na família tem que ter enxaqueca. Porque você sabe, pela biopatografia, como eu falei ontem, como foi a história familiar para chegar naquela criança que está tendo asma e que é toda suada. Então, esse estudo vale para isso. Então, não é adivinhação, é estudo. A medicina tradicional não estuda isso porque eles acham que não é científico. Você não comprova, não dá dinheiro, na verdade. O engenheiro sabe, se dá dinheiro, vem, não é isso? O engenheiro sabe dessas coisas, médico não. Não dá dinheiro para mim. Então, isso aqui, pessoal, isso aqui não é doença. Isso aqui é como a gente é na saúde. São os biotipos. Sobre isso é que a gente estuda a maneira como se adoece. Quais são as doenças mais frequentes? O carbônico, o fosfórico, o fluórico. Então aí a gente começa a falar em miasmas. Pode passar. Esse termo miasmas foi o Hahnemann que criou. Opa! A Carolina Ferraz é bem o tipo fosfórico. Ó. Elegante, sabe, de cor amor, é bonita, né? Acho ela muito bonita. E essa é fluórica, olha os pezinhos da M. A M, eu até ia tirar daqui,
Eu sou muito fã dela. Fico muito a pena dela ter morrido do jeito que morreu. Primeira vez que eu vi a Amy, eu só ouvi, não tinha visto. Eu achei que era uma crioula da Casa Grandona, cantora de jazz, né? Putz, quando eu vi essa menina mirradinha. Mas vocês veem o que eu falo do Flora? Olha, a tatuagem. Ela quer estar numa pose elegante, mas não está, né? Ela pensa que tá certo que aqui ela está andando, está saindo de um carro, Jack Daniels, aí cai na bolsa, mas olha, tudo caindo, tudo. E aí, na forma de adoecer, eu acho que a Amy é o tipo assim, eu não tirei, porque eu acho que é um exemplo muito bom por ter falecido, da destruição do fluor. Então, aqui, a gente estuda as formas de adoecer, que a gente chama de miasmas. São 3. A psora, a psicose e o etismo. O Hahnemann fez esse estudo tomando como exemplo da psora o que ele chamou de sábio na época. Hoje a gente sabe, ele não sabia que existiam bichos, né? Não sabia que era um ácaro, provocava sarna. Hoje a gente sabe que, na verdade, ele pensava no eczema, porque para eles, sarna e eczema era tudo a mesma coisa. A psicose, ele descreveu baseado, vamos dizer assim, nas verrugas. Eu já vou explicar isso que eu estou falando. E o etismo, ele estudou baseado na luz, na sífilis. Né? A gente chama de etismo ou sífilis. Bom, a psora é toda doença funcional. Quer dizer, a pessoa quando está doente, ela está doente mesmo, mas a hora que aquilo regride, ela está com a saúde dela íntegra. Não fica sequela, não fica lesão, não fica cicatriz. Entram aí todas as enxaquecas. A enxaqueca é uma doença horrorosa. A pessoa quando está com a dor, está fora da partida. Passou a dor, não é uma pessoa normal. Às vezes, né? Porque quem tem enxaqueca costuma falar muito, vocês sabem disso? Equivalente epilético, vocês têm que estudar, né? A gente é psiquiatria. Vou contar para vocês, acho que vocês não sabem também. Não faz parte dessa aula, mas veio. A enxaqueca, o sonilóquio, falar dormindo à noite, o sonambulismo, são equivalentes epiléticos. É assim que a gente chama de psiquiatria. O epilético é aquele que tem uma lesão cerebral e que vai desenvolver o grande mal ou o pequeno mal. Vai chegar às convulsões ou só os desmaios, que é o pequeno mal. O grande mal tem a convulsão. Mas, o indivíduo que tem enxaqueca, ou sonilóquio, ou sonambulismo, ele tem uma personalidade, um perfil típico, que a gente chama de equivalente epilético, personalidade epilética. São indivíduos que falam muito, são chatos. Não é todo mundo que tem enxaqueca que é assim. Porque depois de enxaqueca que tem, não é exatamente uma enxaqueca, pode ser uma dor de cabeça por outras razões. Mas o enxaquecoso neurológico. Falam muito. Vocês já conheceram o epilético? Você já, né? Não? Mas vocês sabem o que é epilepsia. São pessoas que falam demais, são pessoas grudentas. São pessoas que você quer ir embora e o cara continua falando. Ele fala o mesmo assunto e ele repete. É isso que a gente fala de equivalente epilético nessas pessoas. Geralmente eles são fluóricos, éticos, né? A psora, então, é um indivíduo funcional. Pertence para a psora, por exemplo, a dismenorreia, a cólica menstrual. A moça não tem nada o mês inteiro. Mas aí começa a TPM e a menstruação é um período de doença. Aliás, eu acho que aquela fila do idoso, da grávida, não sei o que, devia ser para a mulher menstruada com cólica. Não é verdade? Não é ser idoso, mas você vai vir no supermercado comigo, você tem muito mais tempo que eu, você pode ir na fila esperar. Eu não, eu acho isso. Então, são aquelas patologias. A asma brônquica é assim. O eczema pode ser assim, tem eczema que aparece de vez em quando, urticária, Então, todas essas doenças que eu falei pertencem à psora. Na psicose, você tem a hipertrofia, que é o crescimento dos tecidos. Todas as verrugas entram aqui, todos os tumores, a obesidade. Toda vez que houver aumento
crescimento, eu estou falando de cicose. E no luetismo, ou sifilinismo, é a destruição. Destruição do tecido. Então, veja, na cicose, na hipertrofia, isso vocês vão estudar lá na patologia. Existe sempre uma cicatriz. Se crescer o tumor, aquilo ali não vai desaparecer. Não é que nem enxaqueca, amanhã não tem tumor mais. Não. É algo que ficou e fica uma cicatriz. E no luetismo, o que a gente tem é uma destruição do tecido. O tecido que estava ali é substituído por um outro de segunda categoria, não nobre. Acho que o pessoal do primeiro ano ainda não sabe isso, mas vocês vão aprender a patologia. No processo de cicatrização, vamos dizer, eu corto a pele. Vai cicatrizar, mas não fica uma marca. Aquela marca existe porque aquilo não é tecido pele. É um tecido de segunda categoria, um tecido conjuntivo que cicatrizou, mas não é mais pele. Foi destruído. Né? Essa minha cicatriz aqui, houve destruição. Então isso é luetismo. Outras doenças de destruição aqui, uma úlcera de córnea, uma úlcera do duodeno, afta, boqueira, frieira, todos os tumores ulcerados, todas essas patologias pertencem a essa classificação. Quem sair daqui com isso na cabeça vai ser um médico diferente, eu juro por Deus. Porque para nós só tem 3 doenças, essas. O resto é nome de doença. E na medicina tradicional você fica estudando o nome de doença. Quem já passou pela nefro aqui? Gente, como tem glomerulonefrite na vida? Quantas tem? Umas 12? 12 tipos de... Tem glomerulonefrite, nem sei mais os nomes, graças a Deus eu esqueci. Não pode nem lembrar. Os vários nomes que são diferenças no microscópio do tipo de biópsia que faz. O coitado do indivíduo que está lá com insuficiência renal, o corticoide, tchau, não tem o que fazer. Houve uma destruição e não tem o que fazer. Lá você vai ficar estudando o nome das doenças, porque conforme o tipo vai ser um remédio. Por isso que se estuda tanto o nome de doença. Mas se você focar nisso aqui, ó, você tem um diagnóstico para você muito mais seguro. Ou a pessoa não funciona bem, ou ela hipertrofiou, ou ela destruiu. Não tem outra doença. Pode falar qualquer um aí. Pode ter a combinação delas. Mas outra coisa não tem. Vocês concordam? Concordam? Então veja. Eu falei do carbônico, eu falei do fosfórico, eu falei do fluórico. Estou falando de saúde, constituição. A pessoa é assim. Aqui eu estou falando de doença. O indivíduo carbônico, ele tem tendência a ter problemas psóicos. O fosfórico, não. O fosfórico, desculpa. Tira, eu errei. Errado. O fosfórico tem tendência a ter problemas psóicos. O carbônico tem tendência a ter problemas psicóticos, de hipertrofia. E o fluórico tem problemas de destruição, luetismo. Mas essas coisas podem ser misturadas, né? Não esquece o ornitorrinco. Sempre pode ser misturado. Então, veja. O indivíduo psórico, que pode ter, geralmente é um fosfórico, que pode ter esses problemas que vão e que vêm, esses problemas cíclicos, que se repetem, ele tem um perfil psíquico próprio dele. O indivíduo psórico é um indivíduo medroso. Medroso. Ele tem medo de sair sozinho, ele tem medo de tomar banho, trocar a porta, ele passar mal no perigo, ele tem medo de dirigir, ele acha que algo de mal vai acontecer, ele acha que vai receber uma má notícia, chora. Você já viu gente que mira para falar? Ai, gente, você viu? Ai, você viu que saiu uma moto? Você viu que vinha? Mas aí, esse indivíduo é tipo fosfórico. Geralmente é o fosfórico. São pessoas que na vida tem muita dificuldade de escolher. Se você perguntar para alguém o que vai fazer, porque não sabe, não sabe. Na juventude, a maioria de nós é psórico. A evolução miasmática da psora para a psicose e do luetismo se dá no correr da vida. O jovem é psórico. O adulto, assim, da minha idade é psicótico. E o velho é luético. Na psicose, a psicose se desenvolve geralmente no indivíduo carbônico. A mente do psicótico
Eu acho que é a pior dos três, na minha opinião. Embora o retiro seja mais grave, porque é um indivíduo que mente, que esconde, ele tem hipertrofia do ego, ele se acha. Ele acha que ele é o ó do coronel. Tudo ele sabe. Então é aquele cara que fala assim, o quê? E você não falou nada pra ele, né? Eu no teu lugar, né? Imagina, sabe aquela coisa? O cara, quando o time dele ganha futebol, ele sai xingando todo mundo, porque ele passa do normal. São pessoas que escondem a verdade para se vangloriar. São pessoas que gostam de, como é que se diz? Não é de judiar, não é de humilhar. Mas que humilha o que é subalterno e é puxa-saco do patrão, puxa-saco do professor. Tem sempre uma historinha para contar. Esse cara é psicótico. Começa a engordar no quadril. Isso aqui, ó, que a gente com a idade ganha, você viu a boia? Você achou que era boia, né? Não, eu mesmo, eu li. Isso aqui, ó, você tem sinal da psicose. A psicose leva o indivíduo aos tumores. Depois a gente vai dizer que foi o cigarro. O cigarro pode ser estupim, agressão. Mas vocês lembram de outro indivíduo? Né? A doença vem da mente. Então você pega um indivíduo que tem esse tipo de pensamento, esse pensamento distorcido. Hoje em dia, tem alguns homeopatas que fazem um estudo que eu acho muito interessante, que é o estudo da humanidade com relação aos miasmas. Então, que nós fomos psóricos lá na época da peste, na época daquelas guerras e tal. Até a Segunda Guerra Mundial, a gente foi psórico. A partir da Segunda Guerra Mundial, quando o dinheiro tomou outro poder no mundo, né, que os americanos ganharam a guerra, a gente sabe que os bandidos eram assim, porque quem conta a história são os vencedores. Não sabe onde está a verdade. Então, da Segunda Guerra para cá, o mundo ficou psicótico. E a gente valoriza mais o ter do que o ser. Então, esse monte de carro enorme, né? Tinha que ter esse carro de defunto, você não acha? Um carro de feto, eu acho que eu sou dela. Eu acho. Eu tenho na minha cabeça assim, carro grande e pau pequeno, sabe como é? É verdade. Desculpa se alguém tem carro grande. Mas não é de você, deve ser do pai, não é? E que por isso, na nossa época, Segunda Guerra para cá, que a gente tem essa incidência do câncer tão alta, a incidência da obesidade tão alta. E que estamos caminhando para a terceira fase, que é de destruição. O indivíduo fluórico, lembra o fluórico? Eu falei, textor, beijo, rosa, M, vai desenvolver doenças destrutivas, mais facilmente, né? Doenças destrutivas. A mente do ético é uma mente instável, inconstante, ele é agressivo, ele destrói a si mesmo e aos outros. Então, é aqui que entram os assassinos. Eu tinha um professor que dizia assim, a única pessoa que pode matar o outro com uma facada é um ético, porque ele agride daqui para lá. E quem rouba, que tira de lá para cá, é o psicótico. Vocês já pararam para pensar que matar qualquer um de nós pode? A gente pode. Qualquer um de nós. Pensa numa situação horrorosa de alguém seu querido, ou a sua própria vida em risco. Ninguém aqui é incapaz de matar e de roubar. Alguém aqui é capaz de roubar? Não. Não é gozado isso? E matar é muito mais grave do que roubar. Mas o roubar está na natureza do ser humano. Você não vai roubar, cara, fiquei louco da vida, então roubei. Não existe. E quem rouba é o psicótico. Quem rouba você é o nada. Então, aqui no ético, ele é um indivíduo que vai desenvolver essas doenças altamente destrutivas. Doenças autoimunes, né? Que destrói mielina, que destrói doença de tireoidite de Hashimoto, que destrói a tireoide inteira. É aqui que acontece. São indivíduos capazes de dar... Destrói casamento, destrói filhos, são indivíduos viciados em drogas. É esse perfil do indivíduo, né?
É um indivíduo que é capaz de pular de paraquedas. Alguém aqui já pulou de paraquedas? Quem já pulou? Vocês têm tatuagem? Gostou de pular? Você também gostou? Vocês são fluóricos. Mas é o ornitorrinco. Estou aqui fazendo uma alegoria. Todos nós temos uma mistura. Então não quer dizer que porque eu sou psicótica eu não posso fazer uma úlcera de córnea. Tem Janete. Janete é uma parte de florido, né? Consultora. A minha mão é muito carbônica, mas eu sou pianista, tenho temperamento artístico, tenho algo de fosfórico. Eu também posso ter tuberculose e de fosfórico. Então existe uma mistura. Então veja. Aí você está lá de plantão, sábado, 11h30 da noite, 10h, e chega um cara com apendicite que tem que operar, né, gente? Não acho que a gente é homeopata que não vai fazer cirurgia. Apendicite aguda tem que operar. Eu não sei se vocês sabem que agora tem uma modinha entre os cirurgiões que é meio chique você dizer que você não usa dreno na cirurgia. Todo mundo sabe que usa dreno na cirurgia de abdômen. É o seguinte, se abriu a cavidade abdominal, aquilo está contaminado. Então, conforme o quadro, você coloca um dreno. Como chama? Tem rosa? Eu falo tem house. Tem house não é uma revista de minha pelada, né? Tem house? Ó, o engenheiro sabe. Mas é penhoso que chama o dreno. Você coloca o dreno ali para ficar babando aquela secreção, para não ter uma infecção secundária, para não ter uma peritonite depois da sua cirurgia. Alguns cirurgiões que eu acho, por vaidade, não, na minha cirurgia eu não preciso pôr, porque eu sei asepsia, eu não vou pôr dreno, não pôr dreno e tal. E muitas vezes tem complicações. E aí você está lá de plantão, o cara chega com apendicite e você está vendo que o cara tem tatuagem, o cara tem o dente torto, o cara tem marca de espinha, o cara... Você vê que ele é fluórico. O indivíduo fluórico, ele gosta de destruir tecido. O indivíduo fluórico gosta de fazer pulso. Você vai para o dreno ou não vai? Não vai para o dreno. Então você vê uma bobagem dessas, te ajuda numa decisão, às vezes, no pronto-socorro. Eu acho que todo mundo tinha que saber isso. Isso aqui tinha que ser assim. Eu estou na faculdade, pintou o cabelo de vermelho, aprende isso. O cara que é psicótico, o cara que é psicótico, ele tem tendência à obesidade, ele vai ter doenças de alterações metabólicas. Esse indivíduo vai fazer cálculo renal, esse indivíduo pode fazer diabetes. Veja só, vocês sabem que tem diabético que acaba tendo neurite óptica, fica cego, acaba tendo problemas arteriolares, problemas de circulação arterial. Muitas vezes tem que amputar e tal. São os diabéticos que tem esse componente mais importante. Eles destroem. Tem outros diabéticos que só vão engordando e tem um diabetes mais tranquilo, porque eles são mais psicóticos do que esse. Então, se a gente tem noção disso, a gente tem noção até de como será o seu tratamento lá na alopatia. Você pega alguém, sei lá, com linfoma, você vai instituir uma química. Se o cara for fluórico, ele vai responder mal aqui. Porque lá ele só sabe mostrar estatística. X% respondeu bem ao tratamento, 92% não respondeu, aí você anota no caderno, e não entende por que isso acontece. A não ser que a gente volte a acreditar naquele Deus de ontem, que estava portando o sinal para quarta-feira. Né? Deu azar. Por que um cura de linfoma e outro não? Porque Deus gosta mais do outro? Não, gente, porque tem uma constituição. Então o tratamento tem que ser diferente para cada um deles. Tem que ser diferente. O que mais que eu tenho que falar disso? O que mais? Cadê a mãe? Viu? Viu? Cuidado, namorado. Passa por outro. Passa por outro. É o que eu estou falando aqui. Beleza, safenectomia.
anatomia todo mundo sabe o que é? Vou tirar a safena quando tem varize. Varize é uma destruição da válvula, vocês sabem isso? Tem a veia e tem as válvulas, né? Válvula. São membranas de contenção. Então o sangue vai subir para voltar para o coração, para fazer o retorno venoso, e essas válvulas vão conter o sangue. Então o sangue passa e não volta. É assim que funciona. O indivíduo que tem varize, ele não tem essas válvulas, isso destruiu. Então o sangue vai voltar, não volta, fica lá embaixo, de forma aqueles cordões. E é cirúrgico. Existem graus de varize para você indicar a cirurgia ou não, mas é cirúrgico. Algumas vezes elas recidivam. Você já deve ter ouvido falar, já pegou varize 3 vezes, mas voltou. Por que volta? Porque o componente do ético é muito grande. Então você tem lá uma paciente com uma varize, não está muito feia, você está vendo que ela é fluórica, e ela quer operar por estética, porque está feia. Você vai deixar operar? Espera melhor você não operar. Espera ficar pior, aí não tem jeito de você opera, porque senão vai voltar. É para isso que serve. Para isso que serve. Dá para entender por que não funciona a cirurgia bariátrica? Eu gosto de ter um ponto aqui. Porque o cara que é gordo, tem gordo na cabeça. Não é polêmica. Mas eu tenho na cabeça. Tinha que fazer a cirurgia. Desde a história que o cara vai tomar o leite condensado, até aqueles que realmente a cirurgia não dá certo, até aqueles que entram numa síndrome de desabsorção horrorosa e entram em subnutrição, porque vai depender de qual o miasma mais predominante na pessoa. Então, com isso aqui, você consegue entender tantas vezes o tratamento frustrado que você está tendo no seu corpo. Os fosfóricos, por exemplo, né? Fosfórico é o tipo da Carolina Ferraz, aqueles que gostam de dançar, das artes, tem muito problema pulmonar no fosfórico. A tuberculose geralmente incide no fosfórico. E são pessoas que, como eu disse, choram muito, têm muito medo e se ressentem muito de qualquer perda. Perda de líquidos, né, perdas vitais, de líquido, vômito, diarreia, ou perda mesmo, perdeu uma pessoa querida, enquanto que essa pessoa reage a uma perda na vida, o fosfórico reage mal. Então, se tiver de plantão e vem uma mocinha, Maria Fernanda, vomitando, com diarreia, ela vai desidratar, pode por sua. Os fosfóricos se ressentem mais de dor, resistem menos. Então, quando a menina, magrinha, chega lá dizendo, eu estou morrendo de cólica menstrual, acredite, ela está morrendo de cólica menstrual. Não vai achar que é bobagem. Se você que é famoso como eu, suporta melhor as outras, a gente suporta melhor. A outra magreza, você até se diz, a gente por cólica menstrual, fica aí, pelo amor de Deus, faça isso. Você é médico. Médico precisa ter um entendimento das coisas, um entendimento mais refinado, precisa conhecer certas coisas, né? E não é para me gambar, mas ninguém vai explicar isso aqui para vocês. Não vai, por isso que eu uso o curso introdutório. E mesmo que você não entre na liga, pelo menos isso aqui você aprendeu. Quer dizer, o indivíduo fosfórico frente a uma hemorragia, ele choca mais rápido do que o carbono. São essas coisas que você tem que saber. Nas dislipidemias, vocês sabem o que é isso? É os colesterol alto. Colesterol alto, triglicéridos altos, gordinhos. Às vezes colesterol alto em magros. Por que alguns vão infartar e outros não vão infartar, vão desenvolver diabetes? Porque o fluórico tem uma tendência para destruição, pode infartar. E o carbono tem uma tendência ao diabetes, obesidade. Então aí dá para entender, porque, poxa, mas o cara tinha colesterol altíssimo e ele infartou, foi ter diabetes. E o outro colesterol até mais baixo do que esse, infartou. Porque depende desse arcabouço onde a doença acontece. Diabetes no ciclótico no fluórico, eu acabei de falar. Varicela, que não sabe o que é? Catapora. Acho que vocês nunca vão ver catapora. Então a gente viu, né, no Geladez. Eu já vi vários. Né? Porque
que acontece é o seguinte, pessoal, agora tem vacina, né, de catapora. Eu vou pensar. A vacina, na minha opinião, é um mal necessário. Não vou dizer que não é para vacina. Mas a gente precisa, como médico, entender o que é vacina. A vacina é um cutucar no sistema imunológico da criança, né, constante. Só naquele dia da paz, eu estou falando aqui, que eles dão mais. Eu não sei se rubéola, São 5 varicela. no mesmo dia, não é isso? No mesmo dia. Você chega para o sistema imunológico e fala, legal, se vira, cara, você vai ter que fazer de pouco isso aqui. O médico não entendeu ainda que cada vacina é uma doença fake que você está botando naquele corpo. Eu sei que existe a questão da medicina pública, precisa ser vacinado, precisa ser desse jeito, eu não estou dizendo que não é para ser, não estou levantando bandeira. Não esqueçam que eu sou carbono. O fluórico levanta a bandeira, o carbono não. Mas a gente não pode olhar isso como se fosse a festa da uva, como aquilo da gotinha, na televisão, vacina cedo. A gotinha tá, não é brincadeira. Veja, quando eu estudei, há 40 anos atrás, na faculdade toda eu vi um caso de diabetes infantil. Um caso. Hoje, no meu consultório, que é de bairro do meu papa, lá em Santo Amaro, tem uns 4 ou 5 diabetes infantil. Houve um aumento assustador das doenças crônicas nas crianças. Eu não sei se se estuda isso em pediatria, esse aumento. Tem uma aula sobre isso no 4º ano. E por que eles acham que aumentou? Porque Deus quis. Tomou breja e feijoada na quarta-feira. Eu falando, Deus, esse cara sou eu. Existe um trabalho em inglês que não tem nada a ver com homeopatia, mas é um cara que trabalha com bioestatística. E ele fez um levantamento da incidência das vacinações lá na Europa, desde os anos 50, por aí até agora. A curva de atendimento vacinal, ela é semelhante à curva de aumento da incidência do diabetes. Quem conhece bioestatística sabe que quando 2 eventos biológicos têm uma curva semelhante, é porque eles têm alguma coisa a ver com eles. Então, nós na homeopatia pensamos dessa maneira. As vacinas impedem as crianças de terem as doenças próprias da infância, olha o nome, doenças próprias da infância. Vocês vão aprender com esse tipo. Mas só que tem vacina. Então as crianças não podem mais ter catapora, sarampo, rubéola, não pode. Como não pode ter a doença aguda, vocês lembram do triângulo ontem? Lembra que eu disse que a doença é uma oportunidade para o corpo se livrar das coisas? A criança vai fazer outras doenças, doença de velho. Já então não pode ter doença de criança. Ela vai fazer diabetes, vai fazer leucemia, porque tudo isso aumentou e aumentou muito. Obesidade infantil. Ah, junk food. E o outro que come junk food e não engorda? O que acontece? O que é isso? Né? A catapora, ela deu uma arrefecida nesses anos por conta da vacina e eu acredito que vai voltar bravamente. Vocês médicos de daqui a 30 anos, vocês vão lembrar de mim. Essas doenças vão voltar, porque os bichos querem viver. A bactéria quer viver, o vírus quer viver. Eles querem viver. Vocês lembram que quando apareceu a AIDS, nos anos 80, 85, era a morte certa, né? Depois veio o coquetel, não sei o que, sobreviveram. Vocês viram os últimos trabalhos dizendo que os vírus estão menos resistentes? Por quê? Porque o vírus quer viver, e se ele matar o hospedeiro, ele morre. É lei da biologia, gente. A história da hepatite no mundo é igual a essa história da AIDS. A hepatite começou a aparecer a primeira vez, acho que século XVIII, XIX, e era uma doença mortal, todas evoluindo com necrose maciça do fígado. E o cara morria. A hepatite viral, né? Aí depois começou a aparecer vírus A, vírus B, vírus C, agora tem não A, não B, não C, não D, tem um monte de tipos, tem uns 5 ou 6 tipos, não é isso? Ah, descobrimos. Não, você não descobriu. Ó, vou contar para a pessoa. Você não descobriu nada. Os bichos mudam. Eles sofrem mutações para se adaptar. Gente, a gente aprendeu isso com Darwin. Então, o que vai acontecer com essa vacinação toda? Vão aparecer outras doenças e os bichos vão ficar misturados. Então, isso é o que vai acontecer. Mas aqui, ó. Você pega a catapora numa criança fosfórica,
tem lá as feridinhas, infecta pouco, a febre, bebê, 4, 5 dias, 10 dias no máximo, acabou. Você pega a catapora de uma criança fluórica, daquelas que chegam aí para UTI, dá do olho, pode pegar córnea, catapora grave, por causa da biotipologia. Alguém aqui teve catapora? Olha como eles cresceram e ficaram grandes, porque tiveram catapora. Sabe o que os médicos antigos falavam? Eu tive professora falando isso. Que a criança tinha febre, resfriado, toda hora gripada, e aí tinha catapora. E o médico dizia assim, depois da catapora melhora. Para fazer essa rima, e era verdade. Depois da catapora, na vigência da catapora, existe uma baixa de imunidade muito grande. Até que pode ter complicação aqui com pneumonia, muita coisa. Mas depois dessa guerra imunológica, desse treino do sistema imunológico, a criança passa a bater diferente de todas as outras coisas. Olha como ele ficou grande. Se eu tivesse tido catapora 3 vezes, eu estava no tamanho dele. Viram? Não sei se vale a pena. Aqui são casos do meu consultório que eu gosto de exemplificar, né? Esse cara ainda não morreu, ele está com 80 anos. Esse também não morreu, esse aqui, ó, ele teve um câncer de intestino, um câncer bastante grave, operou, fez bolsa de colostomia, o papá fez químio, não lembro mais o que ele fez. Eu sei que depois que ele recebeu alta, que estava tudo certo, ele começou a fazer febre, todos os dias. Ninguém conseguiu descobrir a causa da febre. E veio uma necrose acética de orelha. Vocês já viram isso? Cai a orelha. Essa região aqui é muito pouco irrigada, né, a cartilagem, e existe essa patologia, uma necrose acética. Porque ele acabou curando o câncer dele para essa orelha. Como ele era fluórico, ele acabou fazendo essa necrose, ele ficou sem orelha, mas ele está vivo até hoje. Eu vi arsênico. Ele me procurou, eu tinha tratado ele antes, nem sei o que ele contava. Um velho muito obsceno. Ele tinha sonhos libidinosos com a própria filha. Vocês pensam que isso que a gente vê na novela não existe? Existe filme. E eu lembro que eu tratava isso nele, mas tinha enxaqueca, tinha não sei, mas ele sempre foi fluórico, um homem de muitas amantes. Nossa, um homem com uma vida e muito católico, a ponto de substituir o padre quando não tinha padre. Eu não sei como é que chama isso. Alguém aqui católico sabe como é que chama? Diácono, é o leigo que pode substituir? Diácono. Mas o que o homem tinha de amante, ele tinha um apartamento no centro da cidade para levar as amantes. Não foi até amante, mas a maneira que ele se conduzia. Aí teve esse câncer, eu não o vi mais, e quando ele reapareceu, ele estava já com essa necrose. Ninguém sabia o que fazer. Eu dei arsênico para se andar. Dei porque você tem que dar alguma coisa, né? Como é que salou? Não cresceu a orelha. Depois, a última vez que eu vi, ele ia fazer uma prova, depois eu vi. Esse indivíduo aqui, o fosfórico, muito fosfórico. É RH de uma multinacional famosa, um cara muito bem de vida. Tem motivo, escreve poesias. Trabalha com RH, tem que trabalhar. Se pudesse, ele ia ser artista. Mas aí ele comprou um barco, Guarujá, escorregou no barco, caiu, bateu aqui no fêmur, fez uma fratura exposta de fêmur, perdeu muito sangue. Depois veio para São Paulo para operar aqui, estrada cheia, ambulância, chocou 2 vezes, foi um negócio muito horroroso. Depois que reduziram a fratura e operaram, ele fez um hematoma embaixo do músculo, não sei como é que chama. Embaixo do quadríceps, ele fez um hematoma que precisou ser drenado. E esse cara, gente, o que ele perdeu de peso, o que ele não recuperava anemia, sabe, levou bolsa de sangue, tomou ferro meses, não recuperava. Que é o que eu falo, as perdas no fosfórico. A hemorragia no fosfórico é algo que
se prolonga. Você já recuperou da hemorragia, mas aquela perda energética do cara, às vezes leva 1, 2 anos para se recuperar. Você faz exame e não tem nada, mas o cara te diz que não está bem. Né? Eu lembro para ele de fósforo. Esses dois aqui foram na mesma época. Me chamou muita atenção. Isso aqui é uma mulher, isso aqui é um homem. Essa aqui nunca fumou na vida, tinha horror de cigarro. Esse aqui fumou bastante. Mas ela, os dois com carcinoma broncogênico. Diagnóstico feito na mesma semana. Tratamento para os dois, igual. Essa aqui morreu em 3 meses. Esse aqui ficou há quase 2 anos, aqui com carcinoma broncogênico. Né? Mas ela era muito flórica, muito flórica. E ele muito fosfórico. Então é isso. Tendo essas ideias nas mãos, é uma ferramenta para o médico muito importante. Muito importante. Só que eu fiz um resumo das coisas. Se vocês derem um Google, vai aparecer muitos artigos sobre isso aí. Fala-se muito, fala. E é interessante de ler, isso vai ajudar vocês. Falei tudo? Falou, acho que seria legal falar que a gente consegue passar de um miasma para outro. Isso é legal falar. Existe uma gravação miasmática, como eu falei, uma gravação, não vou usar esse termo, porque esse termo de homeopatia significa outra coisa. Uma piora de miasma. O jovem absorve e vai desenvolvendo até chegar lá no etílico. E dentro da mesma pessoa, essa frase que eu falei, o mesmo indivíduo, ele pode agravar, ter uma doença mais grave conforme o miasma que ele está. Então nós temos a foto, né? Então você começa a atender o indivíduo, você vê que ele tem lesão, nós temos um eczema assim, todo fissurado, todo destruído, você pensa no etílico. Durante o tratamento homeopático, ele passou do etismo pela cicose, fez catarro, produção de matéria, é cicose. E depois do catarro veio uma coceira mais superficial, que já absorve. Então houve uma melhora miasmática. Aí você sabe que vai curar. É aqui que se encaixa a lei de cura, de chegar na pele. Na verdade, você transforma o indivíduo num indivíduo psório. O psório é mais fácil de curar do que as outras. Isso a gente consegue. Tem aí a fotografia? Entendeu? Você lembra aquele artigo de ferro que você me mandou? Meu computador não usou, todo diminuindo. A gente já veio com o seu cuidado. Eu não consigo recuperar esse caso. Porque está lá no notebook que se perdeu. Você tem ainda? Se puder me mandar de novo? Legal. Legal. Se a internet não conseguir acessar. Agora que são 2 ou 3, eu falei, por que esse menino está assim? Não está assim, são 2 fotos. Isso aqui é o menino, Júlio César, eczema, horroroso. Um dos piores que eu já vi. Isso aqui fedia, gente. Fedia aquele velho, né? Nossa, o menino fedia. Veio para nós, vocês veem que tem lesões bolhosas, olha, úlceras de bordo cicinado, uma destruição, uma pele horrorosa. Aí em 15 dias, vai. A gente tirou o que ele estava tomando, um antibiótico, corticóide. Em 15 dias ficou assim. Vocês vejam melhor. Ele fechou a úlcera e tal. A gente não conseguiu continuar esse tratamento. Até hoje não entendi por quê. Eu vou falar. Não teve nada nenhum, ninguém paga meus contas, né? Nem o contrato. Não deixava a gente continuar.
Essa é a verdade. O pessoal da dermato deu piti. Se eu falar mentira, vocês falam, não foi isso, porque eu exagero e minto às vezes. Porque para uma história ficar bacana, você tem que mentir. Não sem graça. Mas foi o que eu falei. O pessoal da dermato deu piti. Eu acho que a mãe eu não gostei daquela mãe. A mãe meio que fazer fofoca aqui lá, eu acho. Acho que a mãe que levou mais palavras da dermato. O fato é, o pessoal da dermato deu piti, você falou, não, você é anticarde, como você é antibiótico, não vai poder sapatearam, internaram a criança. Mas vocês viram melhor? Não tá bom ainda. Mas essa criança tem essa cangueira desde que nasceu. Já teve várias crianças, o corpo inteiro. O corpo inteiro. Ele usa corticoides em doses altíssimas e antibióticos de uso contínuo, porque essas úlceras são solução de continuidade, são porta de entrada. Essa criança pode ter uma septicemia por infecção de pele. E esse é o tratamento. E a gente não tirou de cara. A gente deu a homeopatia, pediu para ele voltar. A melhora estava tão grande que eu falei, vou tirar. Tirei. Como eu sou moça educada, eu vou dizer que era com o coração, não, mas tirei. Deixando com o telefone, ficando com medo, né? Deu medinho. Mas aí ele voltou daquele jeito melhor. E aí, naquele dia, a mãe foi na dermatologista daqui da escola. E aí disse que eu tinha tirado o antibiótico e corticoide. Ah, Angelina, só tem que escolher. Ou faz tratamento homeopático ou faz tratamento com a gente. Lembra que eu falei, ó, o cachorro morto? Ninguém chuta cachorro morto. E aí achou que tinha que internar, internou, ele ficou bem... Aí ele fez uma insuficiência renal, porque tirou ele de corticoide, aí ficou 15, 20 dias internado, a gente foi visitar ele lá. Aí ele chegou a voltar mais uma vez, ele tinha frio no ambulatório, estava com Cushing, estava... tudo bronzeado. Aí não voltou mais. Eu não vou dizer que a gente teria conseguido curar. Mas não faço essa merda na vida, viu? Não se sintam ofendidos se algum homeopata melhorar seu paciente e você não. Vocês têm que saber que existe homeopatia que serve para algumas coisas. Então, quando você não souber curar, fala, ó, eu não sei, mas vai lá no homeopata que quem sabe ele sabe. E tem mais uma coisa, tem muita gente que vai no homeopata, não deu certo, e diz, a homeopatia não funcionou também. Não, aquele homeopata não funcionou. É difícil prescrever isso, é difícil. É um exercício difícil. Foi no homeopata, não deu certo, não muda de homeopata, até acertar um que vai acertar o remédio daquele autor, né? Eu acho que era isso.